Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Vanucci. Estamos aqui para mais uma aula. Com muito prazer que a gente inicie aqui mais uma aula de história. Bom, passando aqui logo para a transmissão, para a gente dar início. Esse, pega aqui minha canetinha para marcar para você. Esse é a nossa bibliografia, né? Se baseia aqui para fazer esse estudo no livro Olhares da História do Brasil e do Mundo, de Cláudio Vicentino e Bruno Vicentino. Então vamos aqui logo para o que nos interessa, né? Leitura do passado. No século XIX, a história ela começa a estudar os fatos e os feitos de pessoas notáveis antes da Idade Média, né? Não vou entrar aqui nem na questão grega, mas na Idade Média a história era vista como a vontade de Deus, então você não precisava estudar a história, é apenas contar, né? Vocês contavam os acontecimentos como vontades de Deus ou a ação também do demônio, né, para explicar as coisas ruins. E aqui não, a partir de fatos, de documentos, certo? Escritos, tinha que ser escrito. A história vai começar a contar a história dos grandes políticos, imperadores, né, generais, tá certo? É a história das nações. No século XX, ela passa a ampliar o seu olhar, né? Abrange toda a vida humana, as formas de olhar o passado mudam conforme muda o presente. E também há uma preocupação com outros pontos de vista, valores e conceitos de quem viveu em determinada época. Então você passa a olhar a história a partir do presente, a história de toda a humanidade, né? Não, obviamente, toda a humanidade de uma vez, né? Mas a história, por exemplo, de homens, de mulheres, de prisioneiros, escravizados, né, indígenas, não apenas dos grandes políticos, tá certo? Dos grandes governantes. E também você passa a olhar a partir do problema do presente, daquilo que você quer saber no presente, não é? Mas também você tem que ter cuidado, certo? Para não emitir juízos de valores no presente, entendeu? Porque às vezes às vezes não, eu diria que quase sempre aquilo que hoje é certo ou é errado era diferente do passado. Então, se as pessoas agiram no passado de uma forma, eu não posso no presente dizer que elas agiram certo ou errado. Tenho que ter cuidado com isso, porque às vezes naquele momento aquilo era certo, hoje pode ser errado, mas naquele momento a forma que aquela pessoa agiu pode sim, né, ser considerada certa. Para ter esses equívocos, a gente tem que ter bastante cuidado. E é isso que o historiador faz. Nessa imagem belíssima que a gente vai ver aqui, por exemplo, né, um belo monumento, né, o Templo de Segesta, construído aproximadamente 420 a.C., né, no território da atual Sicília, na Itália, é um exemplo de fonte histórica. Sua arquitetura, o local em que foi construído, o material utilizado em sua edificação, as técnicas de construção empregadas e as funções que o edifício teve ao longo do tempo, né, podem ser analisados pelos historiadores na busca por interpretações a respeito do passado. Essa foto aqui é de 2014, né, só as ruínas, mas você analisando os desenhos e tal, o formato, ele era para tomar banho, era para discutir questões políticas ou não, a gente começa a compreender melhor a sociedade, né? Não apenas com um único documento histórico, né? Ou com um monumento como esse que a gente acabou de ver aqui. Ao método histórico, certo? O que é o método histórico? É uma argumentação lógica baseada em evidências, né? Você não vai falar qualquer sei lá, besteira, historiador, ele tem que ir argumentando, dizendo como foi que as coisas aconteceram baseado em provas, né? Pode olhar o livro de história, o cara vai falando, vai mostrando através do tempo, através de uma carta, através de um bilhete, vai mostrando o tempo todo como era que as pessoas faziam, né? Numa argumentação que faz sentido, né? Você não pode, por exemplo, dizer que as pirâmides do Egito serviam para tomar banho, né? Se usavam como balneário. Cadê a prova? Não tem sentido isso. Aí você vai explicar, lá era a tumba e tal do faraó, né? Apesar de ser uma coisa incrível, o cara faz uma tumba daquele formato, mas era, vai mostrar evidência. Assim a gente vai construindo um raciocínio lógico. A fonte histórica são vestígios e evidências marcadas pela presença humana. Tudo que os seres humanos fizeram no passado, deixaram, fonte histórica. E os tipos de fontes? Pode ser documentos orais, manuscritos, obras de arte, objeto cotidiano, esqueleto, dança, música, comida, tudo que os seres humanos fizeram. E olhe bem, isso pode ser material,
por exemplo, uma carta, bilhete, um livro, ou imaterial, uma dança, né? A forma de praticar é imaterial. Uma comida é material, mas a forma de fazer é imaterial. A música, pode até ter o disco, né? O disco como um objeto de museu e tal, mas a forma de tocar a música, né, é imaterial, certo? Essa imagem, por exemplo, aqui a gente vê uma escola de Caetano de Campos, uma foto tirada aí há mais de 100 anos atrás, né? Compara com hoje. Será que a gente estuda do mesmo jeito? O que tem de diferença e de semelhança? Pensa aí, nessa foto que a gente faz hoje. É tudo diferente? Ou não? Não, tem uma semelhança aqui. Qual é? Por quê? Por que mudou isso? Por que permaneceu isso? Então são perguntas que o historiador faz quando está de frente para um documento analisando. Não é? E o trabalho do historiador, como ele está falando aqui, é de levantar os documentos. Você vai pesquisar e ir atrás deles. Né? E assim, ele vai interrogar, vai discutir o contexto na qual as fontes foram produzidas. Né? Analisar os grupos, quais foram os valores, de que maneira esses grupos retratam e foram retratados, né, pelaquela fonte, que escreveu a fonte, aquele documento, por que escreveu daquela forma. Então, tudo isso é analisado pelo historiador. Né? Cada historiador aproveita informações de fontes de acordo com seus interesses. Né? De acordo com os seus interesses e a sua disponibilidade. Por exemplo, eu estou escrevendo sobre Roma. Tem como ir no Coliseu? Não, hoje principalmente não. Então eu posso fazer um texto sobre Roma, sim, sobre o Coliseu, sobre gladiadores, mas limitado ao que eu tenho. Né? O que eu tenho sobre Roma? Fontes bibliográficas. Quais são? Livros. Né? E dessa forma eu vou produzir minhas interpretações sobre o Coliseu. Como profissional, sim, mas como a minha vivência, né, de esportista, de cristão. Né? Dessa forma eu posso falar sobre o Coliseu. Tá bom? Então vamos só passar aqui, tudo ok. Tá bom, estava tudo ok com a gravação, tudo certinho. Vamos continuar. Ó, essas duas imagens aqui são incríveis. Ó, a da direita, vou marcar aqui, ó, colocar esse navio no centro, é o pôster do filme Descobrimento do Brasil, do cineasta Humberto Mauro. O filme é de 1937. O filme é uma superprodução baseada na carta de Peru Vaz de Caminha e em outras fontes, como por exemplo o quadro A Primeira Missa do Brasil, né, reproduzida acima, como vocês podem ver ó, no centro aqui, o padre, né, e a cruz. Produzido por Vitor Meirelles, observem bem, ó, em 1860. Mauro foi responsável pela fotografia de diversos filmes oficiais do governo de Getúlio Vargas. O seu filme buscava valorizar a nação brasileira. É possível afirmar, portanto, que o próprio filme é um documento que revela uma interpretação da história do Brasil, uma interpretação tradicional, que é muito antiga, né, a primeira, baseada no ponto de vista europeu, eurocêntrico, do ponto de vista português, que foi esse mesmo ponto de vista português, né, que foi com base nele, foi construída a história e a historiografia brasileira do século XIX e boa parte do século XX, né, porque os governantes do século XIX, Dom Pedro I e II, eram descendentes do monarca de Portugal, que era o rei do Brasil, não é? E, por sua vez, dessas famílias que eram donas dessas terras, muitas delas portuguesas, né, donas dessas fazendas, foram elas que, depois que o monarca Dom Pedro II foi tirado do poder, foram eles que continuaram governando, né, nessa mesma linha de pensamento. Tá bom? E qual a relação entre o passado e o presente? Ó, distinguir o tempo e estudar o passado é a função do historiador, a função principal. Né? Então é importante você distinguir, você saber o que você está estudando, né? E separar isso do presente. Entenda, eu parto dos meus questionamentos do presente. Né? Mas eu tenho que chegar no passado, por exemplo, e fazer um recorte. Eu tenho que estudar de tal ano a tal ano. Não é? E tem um local, obviamente, as coisas acontecem em determinado espaço. Ó. E o cuidado é para não cometer anacronismo. O que é anacronismo? É julgar as sociedades do passado a partir de valores e costumes da qual nós estamos inseridos. Por exemplo, eu pegar e ver uma imagem dos índios fazendo antropofagia. Pois estão matando
pessoas, estão matando gente, estão comendo, pode, isso é coisa do demônio e tal. Olhe bem, olha o olhar que eu emiti aqui, né? Um olhar bem, eu diria até equivocado, de um cristianismo equivocado, né? Mas é um olhar que as pessoas cometem no senso comum. O que eles estão fazendo? Aí eu vou procurar entender aquele contexto, né, na qual era praticado a antropofagia, né, que é um ritual cultural, na qual buscava-se a força do seu inimigo, né? E os índios viviam a guerra, era um valor comum na sociedade dele. Então, era uma forma de se vingar dos seus irmãos que tinham sido derrotados e também tinham sido sacrificados e comidos pela outra tribo. Né? A guerra tinha essa função de unir o grupo em torno de um inimigo, né? Um inimigo comum, certo? Então, dessa forma a gente entende como aquela coisa acontece, né? E acaba desmistificando, porque senão você trata os índios como, comparando a nossa sociedade, né? Como pessoas demoníacas, né? Nem demônio para eles existia, certo? E quando você vai fazer as relativizações, você começa a perceber, pô, quem era mais ruim, por exemplo, era esse que fazia isso? É nós que fazemos o que a gente faz com a nossa sociedade todo dia, se matando, matando gente. Entendeu? Então não é matar por matar, né? É compreender o contexto, os significados que a morte tem, por exemplo, em determinada sociedade. O conceito de relatividade cultural afirma que os padrões do certo e do errado, né, que são os valores, e dos usos das atividades, os costumes, são relativos. É importante perceber isso. A cada cultura da qual fazem parte. Né? Na sua forma extrema, esse conceito afirma que cada costume é válido em termo de seu próprio ambiente cultural. Eu posso dizer mas o que importa é o cara saber história. É massa saber história. É legal saber história. Se for um professor de história, se for um professor, né? Como cidadão é importante saber história, certo? Mas a história, ela vai me ser útil se eu estiver lá no meio da floresta amazônica. Estou lá na floresta amazônica. A história vai me servir de quê? Só o conhecimento histórico. Muito pouco, provavelmente. Eu vou ter consciência de algumas coisas e tal. Mas de sobrevivência vai servir para mim? Não. Né? Não vai. Se você for um indígena, morar naquela região, esse conhecimento vai ser muito útil. Se você estiver na cidade grande, por exemplo, aquele indígena que estiver na cidade grande, em São Paulo, Fortaleza, ele vai, não é o ambiente dele, não é? Então aquele conhecimento dele não vai ser valorizado. Com certeza não. Mas da mesma forma, um executivo, um pedreiro, né, um motorista da cidade grande, quando está lá na Amazônia também, né, o conhecimento dele não é valorizado, porque não serve para aquele local, né, não é mais importante ou menos. Simplesmente cada costume, cada conhecimento, né, ele é útil dentro de um determinado contexto, como a gente pode ver aqui também, nesse outro recorte. Hoje todos os etnólogos, né, que estudam as etnias, certas culturas, estão convencidos de que as sociedades diferentes da nossa são sociedades humanas, tanto quanto a nossa. Que os homens que nelas vivem, por exemplo, são adultos que se comportam diferentemente de nós, não primitivos, né? Autômatos que fazem tudo automático, atrasado, não. Né? Mas lá nos anos 20, por exemplo, quando, naquele recorte lá do Getúlio Vargas, eles eram considerados sim dessa forma, por isso que pensar diferente era revolucionário. Né? E o governo, como a maioria da sociedade, pensava daquela forma, viam os índios apenas como serviçais dos portugueses e não como pessoas que também tinham interesse nesse jogo de culturas. A história, ela faz o que? Ela estuda as ações do homem ao longo do tempo em determinado espaço. Né? E quem determina isso é o tempo. Né? Em determinado tempo. E esse tempo, como é que ele funciona? O tempo cronológico, por exemplo, são formas de dividir o tempo, principalmente a partir das referências da natureza. Né? O Sol, a translação que a Terra faz ao redor do Sol leva um ano. Né? A Lua, por exemplo, os antigos contavam o calendário a partir da Lua nova,
primeiro dia do mês, né? E também as estações do ano elas são definidas pelo movimento da Terra, né, ao redor do Sol, e a proximidade ou não da Lua da Terra faz com que interfira nas marés e no clima, por exemplo, né? E o movimento da Terra em torno de si, cada movimento desse, né, leva a contagem de um dia. E há o tempo histórico. O tempo histórico ele ocorre dentro desse tempo cronológico, mas ele é diferente, porque ele ocorre de acordo com os períodos da existência humana, né? E a existência humana, ela ocorre dentro dela eventos que fazem parte das estruturas e contextos mais amplos, como por exemplo, contextos de longa, média e curta duração. Né? E isso a gente só sabe depois que passa, não tem como você saber o que vai acontecer. Mas quando você olha para o passado, você vê que tal período durou mais tempo, tal período durou menos. Aí você vai analisar por quê. Às vezes tem interferência do clima, né? Às vezes são necessidades econômicas que fazem com que aconteçam revoluções ou não. Né? E ocorre dessa forma as periodizações, que é a forma da gente fazer recortes, né, no passado, e a forma didática de fazer isso. Por isso que é arbitrário. Os historiadores que se reúnem e resolvem fazer isso. Né? Por exemplo, aqui, ó, pegando aqui o que é o tempo de longa, curta, né, e média duração. As relações do ser humano com o ambiente, com a geografia, com o clima de um lugar, por exemplo, ocorrem de maneira bastante lenta. Então, esse é o tempo de quê? Longa duração. Né? As eras do gelo, por exemplo. Né? As formas de organizar a produção, a distribuição e o consumo dos bens materiais, né? As relações políticas, são marcadas por rupturas e permanências, em um processo que pode ser prolongado por vários anos. Nesse caso, pode-se afirmar que se trata de um tempo histórico de média duração. Né? Por exemplo, uma revolução, como a Revolução Francesa, né? Destruiu uma forma de governo que já estava enraizada na França, por exemplo, ali há mais de 200 anos, certo? E, por fim, um evento ou um fato histórico, aquilo que ocorre em curta duração. Por exemplo, a gente pode estudar, vou pegar aqui um evento que foi bem interessante para a gente, o impeachment, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff. Um evento, posso estudar aquilo ali. A eleição do presidente Bolsonaro, outro evento. Né? Curta duração, você analisa para trás pouca coisa, né? Mas quando eu vou analisar, por exemplo, o racismo no Brasil, aí eu tenho que voltar um certo tempo, né? Que está dentro desse contexto de relações políticas e também de conflitos econômicos. Aí volta mais de 100 anos para trás. E aqui ocorre a contagem do tempo. Né? Como é que começou a ser contado o tempo? Para nós aqui no Ocidente, ó, a partir do nascimento de Cristo. Né? Num certo momento, na Idade Média, teólogos começaram a analisar, Cristo nasceu em que ano? Tal. Então, tudo que aconteceu depois, nós estamos no ano 2021, considera-se descer depois de Cristo. Tudo que aconteceu antes, considera-se AC antes de Cristo. Logicamente que só a gente, ocidental, que usa esse calendário. Né? Ele foi usado a partir de um determinado tempo, né? Quando o cristianismo passou realmente a dominar toda a Europa, a ser a religião do Estado. Né? E dessa forma são contados os séculos. Quando Jesus nasceu, a partir do momento que ele nasceu, né? É o século I. Antes dele, o século I também, mais antes. Certo? Aí do 1 você conta 100. Né? O 1 é o primeiro até 100. 100, primeiro século. A gente pode ver aqui. Ó. Do ano 101 ao 200, segundo, e assim sucessivamente. Se eu digo para você que eu estou no ano 2021, eu estou em que século? Século 21. Né? Mas se eu digo que teu irmão nasceu, por exemplo, no ano 2000, ele nasceu em que século? 2000. Hein? Terminou com 0, não muda nada. Ó, 300 terminou com 2 0 é o século 3, 400 terminou com 2 0 é o século 4, 2000 aqui, ó, terminou com 2 0 é o século 20, entendeu? Da mesma forma. Não terminou com 2 zeros, é só você somar aqui o que vem depois com mais um. 20, mostrei aqui para vocês, 21. Né? E assim a gente vai passando. Ó, o surgimento do calendário cristão. Certo?
No começo do cristianismo ainda não se contava o tempo a partir do nascimento de Cristo, como eu falei agora. Isso só ocorreria algumas décadas após o fim do Império Romano do Ocidente, a partir de 1525. Vamos ver que século é 1525? Ó, terminou com 2 zeros? Não. O que vem depois? O 5. Né? Aí vou pegar 5 mais 1. Que século é esse? Século 6. Entendeu? Naquela ocasião, Dionísio, né, o exíguo, um monge que naquela época era abade de Roma, estabeleceu o ano em que Jesus teria nascido. Ele fez isso com base nas informações sobre a idade da cidade de Roma e em detalhes históricos do período do nascimento de Cristo. Com esses dados, Dionísio definiu o ano 1 do calendário cristão, como o ano 774 da fundação de Roma. Entendeu? Eles usavam o calendário dos romanos. Então os romanos já estavam lá no ano 600 e tanto. Aqui mandava agora os cristãos, então acaba o calendário romano, aquele vai ser o primeiro ano do calendário cristão. Posteriormente, 1582, o Papa Gregório XIII reformou o calendário, motivo pelo qual o calendário cristão, né, ocidental, é chamado de calendário gregoriano, 1582. Que século é esse? Terminou com 2 zeros aqui? Não, terminou não. Então não terminou com 2 zeros. Ó. Tem um 15 mais 1 é o século XVI. Certo? Ah, professor Cabral chegou ao Brasil aqui no 1500, não foi? Foi. Que século é esse? Terminou com 2 zeros. É o século XV, tudo em algarismos romanos XV. Pronto, bem simples, né? Ó, vamos ler aqui o texto legal para a gente compreender o tempo. Finalizando aqui. Ó. A conquista do tempo, através da medida, é claramente percebida como um dos importantes aspectos do controle do universo pelo homem. Ó, de modo não tão geral, né, observa-se como uma sociedade a intervenção dos detentores do poder na medida em que é um elemento essencial para o poder. O calendário é um dos grandes emblemas e instrumentos do poder. Por outro lado, apenas os detentores carismáticos do poder são senhores do calendário, reis, padres e revolucionários. Né? Assim, os revolucionários, tanto na França, montaram um calendário, como, por exemplo, na Rússia. Né? Então, você monta um calendário, você vai montando uma simbologia, certo? O calendário serve também para você saber as horas, isso já muito um tempo muito mais antigo, né? As horas de plantar, de colher. Então tem todo um significado, tem toda uma relação de poder, né, por trás do calendário. E para a gente finalizando aqui, ó, só mostrar para vocês a periodização, né, da história. O que a gente conhece, por exemplo, como pré-história, surge como da invenção da escrita, aproximadamente 4.000 anos até a desagregação do Império Romano do Ocidente, 476 da era cristã. Certo? Isso é a Idade Antiga. Antes é o que a gente chama de pré-história. Certo? Da Idade Antiga, nós temos aqui, por exemplo, dentro dela o ano 1, né, que eu falei para vocês, o ano do nascimento de Cristo. Tá? E passando a Idade Moderna, por exemplo, ela é a Idade Média, aliás, já estava adiantando aqui, ó, ela vai de 476, né, que é a queda do Império Romano do Ocidente, até a tomada de Constantinopla. Isso é só uma convenção, tem historiadores que acham que foi mais importante, eu concordo com eles, não foi nesse evento, foram as reformas religiosas, mais de 50 anos depois, né, que já muda toda a cultura ocidental. Mas a convenção tradicional é essa, né, de usar a queda de Constantinopla até a Revolução Francesa em 1789, essa é a Idade Média. Tá? E da Revolução Francesa até os dias de hoje, né, Idade Contemporânea. Certo? Ó, Constantinopla cai e começa a Idade Moderna, tá? A Revolução Francesa. Idade Média, a queda do Império Romano até a queda de Constantinopla. Certo? E os dias atuais nós estamos aqui na Idade Contemporânea.
bom? Voltar aqui para a tela inicial para a gente finalizar. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre o conceito de história, sobre a forma que nós historiadores e a sociedade de um modo geral analisa, compreende, né, e estuda o tempo e o passado. Tchau, fique com Deus e até a próxima aula.